Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versos 46 a 50. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando-lhe falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui, meus queridos. Vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus. Nós vamos começar a partir desse domingo, dia 19 de maio, falar alguns domingos aí sobre a família, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia que se renova todos os dias na nossa vida, cada manhã, Senhor. É por isso que estamos aqui esta noite, para trazer, ó Pai, uma palavra que desperte, Senhor, no coração do teu povo, o significado de família, esta, ó Deus, instituição que tu mesmo, Senhor, criaste e tens um propósito para ela, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender nas Sagradas Escrituras o que tu queres de nós no contexto da família. Dê-nos sabedoria, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Pai, porque os desafios maiores que nós enfrentamos, muitas vezes é no contexto da família. Abençoe a tua igreja, abençoe essa noite, ó Pai, continue conosco ao longo desse culto e traga, ó Pai, uma palavra ao nosso coração. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada coração aqui essa noite. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, a família é uma instituição criada por Deus, é a instituição mais antiga que existe. É a instituição da família. O nosso Senhor, quando criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim e disse para eles, deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, os dois se tornar uma só carne, e ainda ordenou que eles se multiplicassem. No domingo passado, no Dia das Mães, eu até falei um pouquinho sobre essa questão de ter filhos, e quem não estava presente, eu desafio que você assista sobre essa reflexão sobre os filhos. Hoje eu quero falar da família, dessa entidade que Deus criou. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E foi, desde o início, a instituição mais atacada. A igreja é atacada? É atacada. Ela tem os seus desafios. A igreja, como instituição, a gente tem muitos desafios na sociedade, culturais, sociais. Nós temos ideologias que são claramente opostas, à instituição da igreja, mas eu não tenho dúvida que a instituição da família continua sendo a mais perseguida, a mais atacada, a mais desfigurada, a que vem mais sofrendo ataques de todas as formas, e a gente precisa estar sempre atento, voltando para a palavra de Deus, tentando compreender nas Escrituras o que Deus quer de nós no contexto da família. Nós não escolhemos, nós muitas vezes nascemos dentro de uma casa, nossos pais, nossas mães, nós não escolhemos, nossos filhos nós não escolhemos, escolhemos tê-los, mas nós não decidimos. O único que a gente escolhe, a gente vai falar no mês que vem, em junho, é o companheiro e a companheira que a gente escolhe viver o resto da nossa vida. Os demais não. Você nasceu naquela família. Eu creio que Deus te colocou ali dentro. E tem um propósito dentro dessa família. E a gente tem que compreender, dentro da palavra de Deus, o que isso significa. Nesse texto que a gente leu, a gente vê que existe uma distinção muito clara da família terrena de Jesus e da família espiritual. Ele vai fazer aqui um gancho e vai transportar o relacionamento dele para toda a família espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu acho muito interessante haver, para os discípulos, para todos da sua época, uma distinção muito clara. Jesus tinha uma família terrena.
os teus, como a gente diz. Você tem os teus. Quem são os teus? O teu pai, tua mãe, teus filhos, teu marido, tua esposa, essa família terrena, esse núcleo, que a gente chama até de família nuclear, né? Que é o núcleo pai, mãe, filho. Antes disso havia um outro tipo de família. Né? No passado você tinha um grupo de família que era diferente, era numa fazenda, os pais, os filhos iam casando e faziam, às vezes moravam na mesma casa, uma casa grande, todos juntos, e você tinha um tipo de família, em que iam crescendo, vivendo todos juntos, tudo misturado, pai, mãe, filho, neto, os tios juntos, e moravam na mesma casa. Mas a nossa sociedade, ela tem um tipo de família, a gente chama de família nuclear. É onde o pai, a mãe e os filhos, eles têm uma distinção, eles têm esse grupo, e é importante a gente entender esse contexto, né? E reconhecer o restante da família, mas entender o que significa essa família nuclear. Aqui a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus estava falando, provavelmente numa casa, e a multidão não impedia que os seus familiares chegassem até ele. E enquanto ele falava, o verso número 46 diz que os discípulos foram até ele. E disseram assim: eis que alguém lhe disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. A tua mãe e teus irmãos. Então eles reconheciam Maria, os irmãos de Jesus, nós vamos ver já. E a Bíblia diz que os irmãos estavam junto com a mãe do lado de fora, procurando falar alguma coisa, precisam falar com Jesus, e Jesus lá dentro. E ele vai ter uma resposta muito interessante: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele vai estender a mão para os discípulos e dizer: eis que minha mãe e meus irmãos, aqui ó, os discípulos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E Jesus então faz essa distinção tão interessante, né? A família terrena de Jesus. Jesus tinha um compromisso com essa família, Jesus tinha preocupações com essa família, nós vamos ver isso. Mas depois que Jesus parte desse mundo, ele não tem mais ligação com essa família terrena. E a nossa ligação realmente com a família terrena, de sangue, é enquanto estivermos aqui. No momento que você partir desse mundo, no céu, a Bíblia diz que nós seremos como os anjos. Não casamos, nem nos damos em casamento. No céu haverá um relacionamento muito mais profundo do que o relacionamento que você tem com a sua família terrena. Eu não creio que será mais pobre, não pode ser. Mas é interessante a gente pensar isso, que no céu, a família espiritual, não haverá o pai, a mãe, o filho, cônjuge. Isso não vai acontecer. Haverá uma unidade muito mais profunda que essa vida aqui material nos impede. Então você imagina a comunhão, o amor que você tem pelos seus familiares, pelos seus filhos, você vai ter por todo o povo de Deus mais profundo que isso. É algo assim incompreensível para nós aqui. Mas havia ali a família terrena de Jesus. Havia uma distinção muito clara dessa família. A palavra de Deus nos diz que, ainda aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo mesmo de número 13, um pouquinho para frente, a Bíblia diz que, chegando ele à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos? Aí eles sabiam exatamente o nome de cada um dos seus irmãos. Tiago, José, Simão e Judas eram os irmãos masculinos, homens de Jesus. Ele ainda continua: não vive entre nós todas as suas irmãs? Tinha várias irmãs. De onde vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Jesus, na sua terra, onde ele cresceu, ele não foi tão honrado. Mas as pessoas distinguiam muito bem: olha, esse aí não é o filho do carpinteiro? Olha o filho de José ali, ó, que cresceu com a gente. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão, Judas, muitas outras irmãs. Então, o povo daquela época reconhecia muito claramente essa família terrena de Jesus. Jesus tinha essa família terrena, é interessante a gente pensar isso. Jesus não deixou
Ele não se privou dessa experiência aqui na terra. Durante 33 anos, o ministério terreno de Jesus, ele, até os 30 anos, dedicou-se exclusivamente a essa família. Ele foi o que a gente chama de arrimo de família, né? Ele assumiu a carpintaria do seu pai, muito provavelmente. A gente vai ver que no capítulo 13, verso 55, ele diz: este não é o filho do carpinteiro? Aí você vai lá em Marcos capítulo 6, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive entre nós aqui as suas irmãs? Então, Jesus tem hora que é chamado filho do carpinteiro, filho de José, e tem hora que ele é chamado carpinteiro. A gente sabe que Jesus provavelmente assumiu a carpintaria, o ofício de carpinteiro, e ele sustentou a família enquanto esteve aqui na terra, durante 30 anos. Ele tinha um irmão terreno, irmãs, ele tinha a sua mãe, todos sabiam que ele é filho de Maria, muito provavelmente órfão de pai, tudo indica, o pai desaparece. Durante esses 30 anos a Bíblia não fala nada. Na verdade, a Bíblia vai registrar o nascimento de Jesus, vai registrar quando Jesus é apresentado no templo, a circuncisão, depois quando ele é apresentado no templo, com 12 anos, você tem aquela passagem que Jesus fica lá no templo e se perde dos seus pais, você se lembra disso, até lá o pai dele estava vivo, 12 anos. Provavelmente é o período em que o pai já está ensinando um ofício para o filho. E a gente não sabe o que aconteceu dos 12 aos 30, há um silêncio bíblico, e a gente crê que Jesus teve uma vida tão comum, que não houve nada, não houve nenhum milagre, não houve nenhum sinal. O propósito de Deus era esse, ele viver dentro de uma família, numa comunidade, uma vida comum. Dos 12 aos 30 anos, Jesus teve uma vida normal. Quando ele completa 30 anos, era o momento que os profetas iniciavam o ministério. E Jesus, então, dá início aos seus sinais. E a gente sabe aonde? Também dentro de uma família. Onde foi que Jesus fez o primeiro milagre, gente? Caná da Galileia, num casamento, não é por acaso. Mostra aí, Jesus, durante dos 12 aos 30, dentro de uma família, desaparece. Vidas que seguem. Ali tudo acontece, gente. Tudo que é possível acontecer dentro de uma família, Jesus viveu. Ele ficou órfão de pai, assume, a gente não sabe que momento, né? A gente não sabe que momento, o bastante para ele ter aprendido o ofício do pai, assumiu a carpintaria do pai, ele era o irmão mais velho, deu tempo dos seus pais viverem e terem muitos filhos, porque você vê aqui, ó, só de irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, 4 homens, e muitas irmãs. Sabe lá quantos irmãos Jesus tinha, gente? Então você coloca aí uma dezena aí de irmãos, deu tempo deles, Maria e José, viver muito tempo junto, a ponto de ter muitos filhos, e Jesus, sendo o mais velho, assume e aprende o ofício do pai e se torna um carpinteiro. E aí, o seu pai falecendo, ele assume a carpintaria. Vida normal, gente. O fato de não haver nada registrado dos 12 anos aos 30, porque não tem nada para registrar. É porque ele teve uma vida tão comum, que não vai ficar dizendo lá, Jesus, aquele dia foi lá, abriu a carpintaria e vendeu lá um jugo para o vizinho dele, e o preço foi tanto, que interesse que tem de registrar isso na Bíblia, que ele ajudou a criar os seus irmãos. Dá a entender que ele teve uma vida comum, gente, muito comum. O Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador do universo, viveu a vida comum do lar. Que coisa extraordinária. Quais são os problemas que a gente enfrenta dentro de uma casa? As questões, né, de você ser um irmão mais velho e ter que assumir as buchas dos irmãos mais novos, que fazem geralmente besteira, porque são mais novos, são mais imaturos, né? E estar ali junto com a mãe, se responsabilizando pelaquela casa, trazendo o pão de cada dia, sustentando a família. Jesus viveu dos 12 aos 30 anos, vida comum, vida normal, gente. Até que depois ele dá início aos sinais, nós temos tudo regido, o batismo dele, aí ele começa o ministério, 3 anos apenas, 3 anos de ministério. E Jesus ali com a sua família. O último registro que a gente tem, em que Jesus se identifica como filho de Maria, e fala-se ainda da família terrena de Jesus, é lá no finalzinho do Evangelho de João. Você sabe a passagem em que Jesus está na cruz. Junto à cruz, a Bíblia diz, estava a mãe de Jesus, está em João 19, 25, isso eu vou ler rapidinho aqui, não precisa nem abrir. A irmã dela, a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas.
e Maria Madalena. Olha só, então haviam 4 mulheres lá. Maria, a irmã de Maria, e a mulher de Clopas, também chamada Maria, e uma outra Maria. Muita Maria, né, gente? É muita Maria. Então tem a Maria, mulher de Clopas, a Maria Madalena, a Maria, irmã... Então, é muita Maria, gente. Um monte de Maria aos pés de Jesus. E Jesus vai falar apenas sobre uma das Marias ali. Qual? Vendo Jesus, sua mãe. Relação ainda terrena. Junto a ela, o discípulo amado. Nós estamos lendo o Evangelho de João. João estava lá, do lado. E ele vai dizer assim: mulher, eis aí o teu filho. Olha que coisa linda. Vendo ele, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois ele vai dizer para a mãe, assim, para João: eis aí a tua mãe. E a Bíblia vai dizer que daquele dia em diante, o discípulo, João, a tomou para casa. Olha que coisa profunda. Provavelmente, gente, nessa altura, os irmãos já haviam crescido, já cada um tinha a sua família, Jesus ainda continuava responsável e atento e preocupado com a sua mãe, viúva, ele só tinha essa responsabilidade, e ali então, ele transfere essa responsabilidade para João. Olha que coisa profunda, Jesus chama João e ali ele delega isso. Eu sei que alguns interpretam isso e querem espiritualizar isso. Olha, a partir de agora, Maria vai ser a mãe de todos. Foi a mãe do discípulo, do João. Agora, não tem nada disso aqui, gente. É Jesus simplesmente, até o último momento, até o seu último suspiro na cruz, ele tinha uma família terrena. Ele tinha uma responsabilidade com essa família. Ele se preocupava, era distinto, era claro essa família. Ele vê a sua mãe. Gente, imagina essa situação, ele preso na cruz. Pouco antes de morrer, vamos falar, no leito de morte, ele está preocupado: quem vai cuidar da minha mãe? Minha mãe não pode ficar desamparada. Aí ele chama João, e ele transfere essa responsabilidade para João. E ele diz para Maria: Maria, receba João como um filho agora. E diz para João: olha, receba ela, cuida dela como se fosse a tua mãe. Olha os planos e os propósitos de Deus. E João é o discípulo que vai viver mais tempo, gente. Provavelmente ele envelhece até o dia que Maria morre. Ele enterra a mãe de Jesus. Olha que coisa linda. A família terrena, gente. Deus que criou isso, essa entidade, da gente cuidar dos nossos até o último suspiro. A nossa responsabilidade, a nossa preocupação. Tem que haver essa distinção do que se chama família terrena. E a Bíblia diz, daquele momento, daquela hora em diante, o discípulo, que é João, toma Maria para a sua casa, leva ela para lá, provavelmente você pôr um quartinho para ela, a senhora vai ficar aqui, e eu vou cuidar da senhora até o final. E isso foi o próprio Senhor Jesus pendurado na cruz. Interessante que depois disso, a gente sabe, Jesus vai ressuscitar no terceiro dia. A partir dali, meus irmãos, da ressurreição de Jesus, ele já não tem mais um relacionamento carnal, sanguíneo com os seus. Mudou tudo. Em nenhum momento Jesus vai correndo lá para sua mãe. Não. Ele já delegou, já transferiu, agora ele tem uma outra responsabilidade. Agora ele já pensa na família espiritual. Agora ele vai atender tanto quanto todos, e ele já antecede isso um pouco quando ele fala para os discípulos: quem é minha mãe, quem é meu irmão? E ele mostra a preocupação que ele tinha um projeto maior, mas até aquele último momento ele se preocupou com a sua família terrena. A Bíblia fala dessa família terrena. A Bíblia fala que existe uma prioridade. Se a gente olhar na Bíblia, existe uma escala de prioridade. É Deus, família, igreja. Não tem essa família, pátria, não. É Deus, família, igreja. Quando a gente coloca as coisas dessa forma, meus irmãos, a gente vai ver inúmeras passagens na Bíblia que nos orientam sobre a questão dessa família terrena. Você tem uma família terrena, você tem ainda irmãos, você tem parentes, você tem familiares. Que é essa família? Essa família vai se desdobrando, você cria um novo núcleo. Você forma uma nova família, se torna uma só carne com seu marido, com sua esposa, e dali vai filhos. Mas existe toda essa preocupação com essa família, a gente tem que ir separando as coisas, né? A falta de distinção dessas coisas, essa confusão que alguns não têm, essa distinção, isso cria muito problema. A gente sabe de filhos que não conseguem cortar cordão umbilical,
de um relacionamento doente que mantém com os pais, isso transfere, casamentos terminam, porque não souberam lidar disso. E tem os extremos. O que a gente mais vê, e a gente sabe disso, porque a gente vive isso de uma forma muito próxima, por causa do abrigo de idosos em Lendorfel. Se você for no abrigo de idosos, desde que eu sou pastor, 20 anos aqui, eu convivo com o problema que a gente tem no abrigo de idosos. O maior problema que a gente tem no abrigo de idosos, o que é? Pais abandonados. Simplesmente isso. Existe um problema até financeiro, de ter que sustentar pais que os filhos abandonaram lá. A gente sabe que esse é o maior problema. A prefeitura tem um acordo, né, há uma verba que é enviada para o abrigo de idosos, é uma entidade da igreja presbiteriana, e o maior problema que nós temos financeiro, muitas vezes se dá pelo problema que filhos deixaram os pais lá e desapareceram. E não é errado você deixar um pai num lugar com cuidados especiais. E isso não acho nada errado. É abandonar os pais lá, totalmente. E a Bíblia fala sobre isso, por exemplo, você tem uma passagem que diz lá, 1 Timóteo capítulo 5, quando a igreja começa a tratar daquelas viúvas que precisavam de assistência social, né, a diaconia, a junta diaconal, gente, foi eleito diáconos para cuidar disso. Os apóstolos, os discípulos estavam tendo um problema de cuidar dos apóstolos, das viúvas, não estavam dando conta, começou a haver uma divisão na igreja, deram uma cesta para aquela família e não deram para a nossa está precisando de cesta, e uma confusão, e os apóstolos preocupados em pregar a palavra, em estudar a palavra, e começou a haver uma confusão, eles, gente, então não vamos dar conta disso aqui não, vamos eleger aqui diáconos, e eles vão se cuidar dessa parte, a parte material da vida dos irmãos. Então a diaconia, né, hoje a diaconia, ela cuida também do templo, ela se preocupa com isso tudo, mas na verdade, se você for ver a origem da diaconia, e a principal preocupação de uma junta diaconal foi fundada para que os presbíteros, pastores e presbíteros, cuidassem da vida espiritual da igreja, e os diáconos cuidassem da vida material. Então era uma família que estava passando necessidade, um irmão que perdeu o emprego, alguém, a gente já viu, tem igrejas que fazem recolhe alimento, vê uma forma de dar assistência, é uma preocupação material. E aí se transfere para o cuidado com o templo, mas principalmente com as pessoas. E começou a haver uma confusão. Só que, o que estava acontecendo? Alguns filhos e alguns netos não estavam cuidando dos seus progenitores, transferiam isso para a igreja, e a igreja estava sobrecarregada. Paulo vai escrever uma carta para Timóteo, e ele diz assim, olha, vocês têm que ver se tem alguma viúva que tem filho ou neto, que esses filhos ou netos aprendam primeiramente a exercer piedade com a própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. A palavra aceitável eu estudei com vocês, é agradável, Deus se agrada disso. Você sabia que quando você cuida dos seus pais, Deus se agrada? Deus se agrada disso. Deus não se agrada quando você confunde as coisas, entendeu? E às vezes um pai e uma mãe que não tem sabedoria, isso existe, dá conselho errado para os filhos, atrapalha o casamento dos filhos, tem casamento terminando por causa de sogro, sogra, aí é outro problema. Mas são extremos. Quando não há uma distinção de a nova família nuclear, os dois se tornam uma só carne, e corta o cordão umbilical, deixar pai e mãe, só que deixar não é abandonar, é separar as coisas, tem que haver uma linha muito clara. Daqui para dentro, em diante, o responsável por essa casa sou eu. Os homens têm que assumir isso, é responsabilidade. Daqui para fora, daqui para dentro, não, eu casei, a responsabilidade é minha. Porque tem pai e mãe que não sabem separar as coisas. Eles entram, eles atrapalham, eles confundem a criação dos netos, o relacionamento interfere no relacionamento dos pais, dos filhos, e é um estrago. Isso é um extremo. E o outro extremo é o que estava acontecendo aqui. O outro extremo é isso aqui que a palavra de Deus diz. Olha, vocês têm que orientar quem tem, diz assim, olha, que quem tem filho ou neto, não é a igreja que tem que ir lá acudir essa família, essa senhora ou esse senhor viúvo. Quem tem que acudir são os filhos ou os netos. Ele diz, eles têm que aprender primeiramente a exercer piedade com a própria casa. Então, olha essa coisa, é um princípio bíblico. Meu irmão, a primeira pessoa que você tem que exercer piedade é com os entes queridos da própria casa. Aí isso a coisa complica mais ainda. Não é só com o pai e mãe. Às vezes, a gente é muito paciente, a gente perdoa, a gente releva, a gente pensa 10 vezes antes de responder, quando é um de fora. E com os de dentro da nossa casa?
A Bíblia diz que a gente tem que exercer piedade primeiramente com os da própria casa. Isso se aplica dentro da nossa casa. A gente não tem paciência com os nossos. Fala a verdade. Esse é um problema nosso. A gente não tem paciência com os nossos. Às vezes a gente tem que dizer assim, ó, fulano, trata a sua esposa como se ela fosse uma estranha. Como é que seria tratar ela se ela fosse uma estranha? Com o erro que ela cometeu e vice-versa. Como você trata alguém lá no seu trabalho, quando você trata alguém na igreja, quando comete um erro, como é que você lida? Trata, olha que coisa, vou chegar ao ponto de dizer assim, trate não como um membro da sua família, trate como se fosse um estranho. Com estranho, às vezes, a gente é paciente, erros acontecem, mas dentro da nossa casa a gente não fala erro acontece. A gente diz erro acontece. A gente releva, a gente é paciente, vamos ver. Percebe? E a Bíblia diz, exerça piedade primeiramente com os da própria casa. Então Deus tem isso, Deus está vendo isso. Deus criou essa entidade, Deus criou a família, e a Bíblia diz que a gente tem que aprender a ser piedoso primeiro com os nossos, a perdoar, a ser longânimo, a ser paciente, a andar a segunda milha, a resolver os problemas, como a gente faz com os de fora muitas vezes. Porque o que estava acontecendo lá na igreja? Provavelmente, eles estavam exercendo piedade na igreja, sendo atencioso com todo mundo, sendo longânimo com todo mundo, fazendo tudo, mas com os dentro de casa não, lá o fogo, o negócio pegava fogo lá. Isso é bíblico, gente. Família terrena. Então a família terrena é importante. Deus colocou você dentro dessa família e para você aprender a ter paciência com essa pessoa mesmo. Pastor, mas é a pessoa. Nossa, pastor, dá vontade de matar. É justamente aí que você vai aprender. Eu já contei a história do Billy Graham, né? Billy Graham, ele foi entrevistado, a esposa dele foi entrevistada. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do mundo moderno, né? Conselheiro de uns 3, 4 presidentes dos Estados Unidos. Teve um trabalho maravilhoso. Acho que assim, é um dos maiores exemplos que a gente tem, né? Uma vez entrevistaram a esposa dele, e 40, 50 anos de casado, falaram assim, você nunca pensaram em separar, divorciar? Será que nunca houve um atrito? Será que um homem desse é tão piedoso para nunca ter problema dentro de casa? E a resposta dela, eu já devo ter falado aqui algumas vezes, é muito interessante. A resposta dela, alguns irmãos sabem. Ele falou assim, não, nunca pensamos em divorciar. Eu nunca pensei em divorciar do meu marido, mas matar ele várias vezes. Pensei seriamente em matar ele. Que Deus é misericordioso. É mais fácil a gente exercer piedade com os de fora. A gente sabe disso, é mais fácil. É mais fácil você perdoar, relevar, passar de santo, de bonzinho, com os de fora. Pensa, o mesmo erro que o membro da sua família cometeu, se fosse um de fora, como você ia fazer? Você ia gritar do jeito que você gritou? Você ia jogar na cara do jeito que você joga? Não, você perdoa. Isso ainda recita texto da Bíblia. Até 70 vezes 7. Né? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Lancei nas profundezas. Não, irmão, esquece isso. Está perdoado. É assim que você faz com o da sua casa? Não. A gente não perdoa. A gente remói o negócio. Ressente. Judia da pessoa. A gente é terrível com os dentro da nossa casa. Deus está vendo isso. A gente não exerce piedade com os da nossa casa, como a gente exerce com os de fora. Então, exercer piedade primeiro com os da própria casa. Segundo, recompensar. Ele fala assim, ó, eles têm que aprender a recompensar seus progenitores. O que é recompensar? Isso é uma coisa importante. Isso é coisa importante, gente. Você tem sogro, você tem sogra viva ainda? Você está recompensando? Recompensando, gente. Olha que coisa séria. Eu até brinco com a minha sogra, sou casado com ela. Eu vou cuidar da senhora. Você pode vir para São Carlos, arranjar um quartinho lá para a senhora. Eu até brinco, falo, cara, eu vou cuidar da senhora. Vou levar comida lá para a senhora. Eu gosto disso. Viu? Recompensar. Deixa eu falar. Você, maridão, você tem que ajudar a sua esposa a cuidar da sogra. Como é que está a casa da sogra lá? A sua casa está pintadinha, limpadinha, jardim arrumado. E a casa da sogra? Chega lá, está um lixo. Às vezes o sogro já foi. Né? E a sogra está sozinha. É tu, meu irmão, que tem que ir lá, na casa dos seus progenitores, às vezes, arrumar a casa, limpar, comprar um fogão novo para a sogra. Entendeu? Trocar a geladeira dela, está velha.
vê o que ela está precisando. Tem sogro só que abusa, gente. Estou falando, existe os extremos. Tem uns que você tem que, ou menos, né? Mas tem caso, está na Bíblia, recompensar o progenitor. Deus está olhando, ó, se você está recompensando seus progenitores. É um negócio bíblico, está na palavra de Deus. Deus vai cobrar da gente. Um apóstolo escreveu uma carta a Timóteo falando assim, ó, aprende a exercer piedade com os seus, aprendam a recompensar os seus progenitores. Que mais? Ele fala ainda, ó, porque isso é agradável diante de Deus. Deus vai se agradar mais se você for na casa dos seus progenitores, ver o que eles estão precisando, fazer uma comprinha do mês lá, colocar lá na geladeira, do que você ir na casa de um outro irmão levar uma cesta básica. Se você fizer isso antes de fazer na casa dos seus pais, Deus não vai gostar disso aí não. Deixa eu falar, essa oferta Deus não vai aceitar. Não vai. Vai ter que ir lá na sogrinha primeiro, ver se a sogrinha está precisando de alguma coisa. Estou no mercado aqui. Quando estiver lá no mercado, liga para a sogrinha. Liga, sogrinha, a senhora está precisando de alguma coisa? Minha sogrinha veio me visitar, eu comprei para ela. Manga, ela gosta de manga, né? Comprei uma manga bonita, ela chegou a levar a manga da senhora aqui. Eu fiquei todo feliz, né? Agradar a sogra, né? Você tem que ligar lá para ver o que está precisando. Vou fazer a comprinha para a senhora do mês. Recompensar, gente, progenitores. Tem que recompensar. E ele termina, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, o que a Bíblia fala que é? Está lá, gente, verso de número 8, 1 Timóteo 5, 8. Tem negado a fé. Gente, isso é negar a fé. Negou a fé. Olha que coisa. Negar a fé. E é pior que o descrente. Isso aqui a Bíblia está falando. Que se você não exerce piedade com os tem dentro da sua casa, entendeu? Não está perdoando, não está sendo misericordioso com os da sua casa. Se você não está recompensando os seus progenitores, você está negando a fé e sendo pior que os descrentes lá fora. Deus não está aceitando. Fala, isso é agradável a Deus. E o que ao contrário é desagradável. Deus não está gostando disso, isso está incomodando Deus. Tem que arrumar esse negócio. Tem que dar um jeito e resolver essa situação. Outra coisa, a Bíblia nos fala da nossa preocupação espiritual com os nossos familiares. Eu sei, gente, todo mundo tem aquele parente que você já evangelizou, você já levou Bíblia, você convidou para ir para a igreja, ele não quer. Ele não quer. A gente desiste. E alguns a gente fala, então vai para o inferno, né? Longe de mim. Né? Todo mundo tem um parente que já não aguenta mais, né? Todo mundo tem um parente que é bebum. Todo mundo tem um parente bebum? Todo mundo aqui tem, né? Se não tem, você é o bebum. Todo mundo tem. Todo mundo tem um sobrinho lá problemático. Todo mundo tem, entendeu? O que a Bíblia fala sobre isso? A preocupação espiritual. E outras vezes não é nada, não tem problema, não tem vício. Mas não quer saber de Deus. Só pensa nas coisas desse mundo. Incrédulo. Descrente. E se morrer, não vai estar com Deus, porque não quer saber de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? A palavra de Deus nos diz, e nos dá um exemplo muito interessante. Vamos usar o exemplo do apóstolo Paulo. Você sabe qual que era a maior tristeza? Diz que crente não tem tristeza, mas o apóstolo Paulo tinha. Ele tinha uma tristeza muito grande. Paulo diz assim, eu tenho uma grande tristeza e incessante dor no coração. Crente não tem, né? Crente não tem tristeza, né? Não sei aonde está isso. A Bíblia diz que Paulo tinha uma grande intensidade. E era incessante dor no coração. Era algo que, quando ele lembrava, doía. Não tem coisa que dói o coração da gente? Quando ele lembra daquilo, dói o coração. Era incessante. Ele acordava, ele lembrava daquilo, ele ia dormir, ele pensava naquilo. Era algo que doía, machucava ele. Sabe o que era? Quando ele lembrava de familiares que ele amava, mas que essas pessoas não amavam a Deus. Isso era algo que mexia com o coração de Paulo. Será que ainda mexe com o nosso coração isso? Será que a gente endureceu de tal forma o coração, que alguns a gente já desistiu? Você tem essa dor no coração? Tem alguém que você ama, que você sabe que essa pessoa não ama a Deus?
Paulo fala que ele tinha uma grande tristeza e uma incessante dor no coração. Está lá em Romanos capítulo 9, depois você pode ler com calma o capítulo inteiro, os primeiros versículos. Ele diz assim: eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo e a minha própria consciência. Ele diz que ele chama o Espírito Santo como testemunha, a sua consciência, e ele diz: eu tenho uma grande tristeza e uma incessante dor no meu coração. Grande e incessante. Ele vivia com essa dor. Ele aprendeu a viver com essa dor no coração. O que era? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele vai falar de gente de sangue. Gente de sangue que não amava a Deus, mas que ele amava. Esse é um dilema que a gente tem. Amar pessoas que a gente sabe que elas não amam a Deus. Isso traz dor no coração. Isso é motivo da gente estar orando, colocando diante de Deus. Às vezes pode ser pessoas bem próximas da gente, às vezes é um filho. Não tem tristeza maior para um pai que ama a Deus, saber que o seu filho não ama a Deus. E a gente sabe se o filho ama ou não a Deus. Isso era uma dor profunda que Paulo carregou na sua vida toda. E era grande e era incessante todo dia. Às vezes pode ser um ente querido, às vezes pode ser um irmão. Às vezes pode ser um pai, uma mãe, que não ama a Deus. Você ama ele e ele não ama a Deus. E ele diz, ele desejava até, era um amor tão profundo, esse amor ele tem uma explicação, é um amor substitutivo, viu, gente? É um amor sacerdotal, que ele fala assim: eu desejaria ser anátema, é se colocar no lugar. Isso aqui é o amor que a gente vai ver de Moisés quando se coloca pelo seu povo. Lá em Êxodo 32, ele fala assim: perdoa o pecado desse povo, ou então me risca do livro, do teu livro. Olha, isso é muito sério, gente. É um amor substitutivo. É um amor espiritual. É o amor que Cristo teve por nós. Quando Jesus morre na cruz, ele morre com esse amor. Quando Paulo fala assim: eu morreria para salvar. Não tem alguém que você morreria para salvar? Tem alguém que você daria a sua vida por aquela pessoa? É esse amor, entendeu? Só que esse amor não é só para salvar fisicamente. A gente consegue sentir esse amor para salvar fisicamente. Se você for possível, às vezes você preferia morrer para salvar alguém que você ama. Isso é um amor substitutivo. Só que isso pode se desdobrar num amor espiritual. Em saber que uma pessoa não ama a Deus, e você ama tanto essa pessoa, que, sabe, eu queria salvar o meu filho, nem que eu de alguma forma pagasse por isso. É uma coisa que não tem explicação. A Bíblia coloca até como uma loucura. O Evangelho é uma loucura. É o louco amor de Deus por nós, a ponto dele dar o próprio filho, ele sacrificar, morrer por nós. É o amor substitutivo, é a paixão de Cristo pela gente. Jesus sentiu esse amor por você. Ele olhou você, imaginou você queimando no inferno, e ele: não, eu vou morrer para que ele seja salvo. Isso é o que você sente às vezes por um filho, por um ente querido. Deixa eu falar, Jesus sentiu por você. E os apóstolos sentiam por pessoas. Amava pessoas e chegou ao ponto de falar assim: eu morro por essa pessoa, eu faria qualquer coisa para salvar essa pessoa. Você tem alguém que você ainda sente isso? Você faria qualquer coisa. Moisés chegou a falar: perdoa, se não risca do livro. Sabe quem fala sobre esse amor, que é um amor assim, incompreensível? Davi, gente. E claramente em 2 Samuel 18, se lembra de Absalão, e foi um filho rebelde. Foi um filho rebelde. Só que Davi amava tanto esse filho, que quando ele recebeu a notícia da morte desse filho, era um filho que já não amava mais ele, o próprio pai. Ele era rebelde contra o próprio pai, ele se levantou contra o próprio pai. Mas ele amava tanto esse filho, que quando ele recebeu a notícia da morte, os seus servos ficaram assustados, porque ele sobe aos seus aposentos, se tranca nos seus aposentos, e a Bíblia diz então, o rei profundamente comovido, quando recebeu a notícia da morte do filho, ele sobe à sala que estava em cima da porta e chorou. E deve ter chorado muito alto, porque todos ouviram. E a Bíblia diz que ele andava de um lado para o outro, dizia: meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti. Quem fala isso?
quem me dera eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. E todos no reino ouviram isso. Ninguém entendeu. É isso, gente. É um amor substitutivo. E a Bíblia diz que a gente deveria ter esse amor espiritual pelas pessoas que nós amamos. Paulo tinha, os apóstolos, os profetas, eles sentiam esse amor substitutivo, gente. O que você tem sentido pela sua família, por aqueles que você ama, mas que eles não amam a Deus? A Bíblia diz que a gente deve orar por essa família, deve interceder, deve evangelizar, deve se preocupar. E a Bíblia diz no 5º mandamento, é o primeiro mandamento da 2ª tábua: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O primeiro mandamento, você tem uma tábua com 4 mandamentos, que tem a ver com o seu relacionamento com Deus. E você tem uma 2ª tábua, que tem a ver com o seu relacionamento com os homens, aqui na terra. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Está lá, o primeiro: honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Primeiramente, aprenda a exercer piedade com os da tua casa. Percebeu? É família, gente. A gente tem que tomar cuidado com a idolatria da família, a gente tem que tomar cuidado com os abusos que existem dentro das famílias, a gente tem que saber separar as coisas, tem coisa muito errada que acontece, tem pais que não têm sabedoria, tem coisas que precisam ser resolvidas, mas cuidado, gente, a Bíblia fala que Deus está muito atento a isso. E a gente deve, sim, aprender a amar os nossos familiares, recompensar aqueles que cuidaram de nós, exercer piedade primeiramente com eles, com a família, orar por eles, pensar neles, se preocupar com a vida material e espiritual deles, primeiramente. Como que está a tua família? Feche os seus olhos agora. Tinha mais coisas para falar e a gente vai ter uma série longa para a gente poder conversar sobre a família. Vamos pensar na família, gente. Vamos pensar na família. Coloca a sua vida diante de Deus. Fala com Deus. Os filhos também, pensa bem. Isso tem a ver com relacionamento filhos e pais. Honra teu pai e a tua mãe, a Bíblia diz. Filho, a Bíblia fala, em tudo obedecei aos vossos pais, porque isso agrada a Deus. Pais, ame os seus filhos, maridos, esposa, marido. Relacionamento na família nuclear e na família estendida. Como é que está a sua família? Pensa nisso. Tem alguém que você ama, que essa pessoa não ama a Deus? Fala com Deus. Coloca diante de Deus isso. Essa pessoa. Às vezes é um irmão, um primo, um tio, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, que não ama a Deus. Isso tem que doer no coração, não é errado doer não. Isso tem que te levar a orar todo dia que você acorda, e lembrar dessa alma, e orar por essa alma, e pedir a Deus: Senhor, me dê uma palavra certa, e me ensina a amar essa pessoa difícil, que às vezes você pode ter uma pessoa na sua família que é difícil de amar. Todo mundo tem, gente. Ore a Deus. Vamos falar com Deus enquanto o louvor vem à frente, a gente vai colocar diante de Deus a nossa família terrena. Ó Pai amado, nós estamos essa noite, uma noite de louvor, de adoração, uma noite, ó Deus, em que somos desafiados, ó Deus, a olhar para dentro da nossa família, a olhar, Senhor, para os nossos progenitores, para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. Precisamos exercer piedade com eles, ó Pai. Precisa haver paz entre os familiares, precisa haver perdão, ó Deus. Sonda, ó Deus, o nosso coração. Quem da nossa família, ó Deus, que precisamos perdoar? Às vezes isso é entre os cônjuges, entre os pais e filhos. Às vezes são parentes mais próximos. Ó Deus, temos honrado os nossos progenitores? É uma pergunta que precisamos fazer todos os dias, Senhor. Tem alguém na nossa família que nós amamos, mas que eles não amam a Ti, Senhor, ainda.
Isso dói no nosso coração, porque a gente sabe, se hoje eles partirem desse mundo, a gente sabe as consequências eternas de viver uma vida aqui na terra sem amar o Senhor. Em nome de Jesus, que essa dor seja transformada em atitude, Senhor, em orações. Usa, Senhor, a vida de cada um de nós para chegar nesses corações, muitas vezes endurecidos, muitas vezes são pessoas difíceis de amar, pessoas complicadas, ó Deus, que estão dentro da nossa família terrena, sanguínea. Ajuda-nos a lidar com situações difíceis que toda a família tem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E toca, Senhor, na nossa família, Senhor. Naquele membro que precisa de uma graça especial. Nessa noite eu oro por essa pessoa, Senhor. Eu não sei o nome, mas cada familiar aqui sabe o nome, Senhor. Quem sabe é um familiar que tem um coração duro, que rejeita o Evangelho, rejeita a Tua palavra. E às vezes é uma pessoa que nós amamos, mas ela não Te ama ainda, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, toca nesse coração. Usa a nossa vida imperfeita, usa a nossa família imperfeita para chegar nesse coração. Muda a situação, realidade, circunstância no nosso lar. Tu sabes os dramas, ó Deus, que cada família enfrenta. E como nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos e agradecemos. E colocamos a nossa família diante do Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.